Fala pessoal, beleza? Voltamos mais uma aula, segunda aula do nosso módulo, do módulo 3 do curso de Kubernetes. Nessa aula a gente vai falar de um recurso bem interessante que o Kubernetes tem, que seria o recurso de Network Policy, tá? É um recurso que não funciona com qualquer CNI, tá bom? Então, se você for utilizar, você precisa utilizar com uma CNI específica que aceite Network Policy, tá bom? Então é importante que você procure isso. Algumas das séries CNIs que aceitam é a Calicom, a Selenium, Kube-Router, e aí algumas outras. Flanel não aceita, tá? Se você estiver utilizando Network Policy e queira, se você estiver utilizando Flanel e quiser utilizar Network Policy, já saiba que ele não aceita, tá bom? Uh, beleza, mas vamos lá. O que é o Network Policy? Bom, Network Policy ele serve para que você consiga limitar dentro do seu cluster Kubernetes quem vai trabalhar com quem vai poder se comunicar dentro do seu cluster Kubernetes, tá? Ou seja, você tem uma pod A e uma pod B e você não quer que as duas chamem o service uma da outra, tá? Seja por restrições de regra de negócio ou por consumir uma determinada API, algo do tipo, você quer fazer uma restrição, tá? Então, o que você faz? Você pode criar um network policy que vai controlar quem se comunica com quem dentro do cluster, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Se você for testar, e é super importante que você teste, basta você rodar o comando minikube start "-p", o nome qualquer para o perfil. No caso, eu estou utilizando netpool-lab. E a CNI eu especifico com "-CNI igual cálico", tá bom? Que é a CNI que eu estou utilizando. Ele vai gerar para você um cluster aí do Minikube que utiliza a CNI do cálico e aí você vai conseguir avançar nesse teste, tá bom? Beleza. O que a gente vai fazer aqui então para que a gente possa testar esse carinho? A gente vai criar aqui uma namespace, tá? Para que a gente possa testar. Vamos dar um create ns. O nome da namespace que a gente vai criar, vamos chamar de aula netpool, de abreviação de policy, tá? Beleza. Criamos aqui a namespace, vamos dar um kgetns. Beleza. Kgetns. A gente consegue ver que aqui está criada a nossa namespace. Maravilha. O que a gente vai fazer? Vamos criar um pod. Deixa eu ver se não está cortando para vocês. Não, vocês estão conseguindo ver certo. Beleza. Vamos criar um pod aqui. Um comando carrun. O nome do pod vai ser backend. A imagem vai ser do nginx. Né? Na namespace aula netpool. A gente vai colocar uma label app backend. Tá? Estamos utilizando aqui. Isso aqui é novo para vocês. Bacana já que vocês aprendam. Que curta muito o tempo. Tá? A gente está utilizando a flag de "-expose", passo "-port" e a porta 80, tá? Para que isso serve? Quando você roda um carrun, ele cria simplesmente um pod, certo? É um comando que é para você criar um pod. Porém, quando você coloca no comando a flag "-expose" e "-port", você faz com que ele já crie para você também um service do tipo cluster IP, tá bom? Na porta que você colocou ali. Então é isso que a gente está fazendo. Ele já vai criar para a gente um service e um pod rodando, tá bom? Bom, criou, tá? Criou o nosso service e criou também o nosso pod, ambos com o nome backend na namespace aula netpool, tá? E o nosso service na porta 80, tá bom? Beleza. A gente vai criar também um outro pod
E a gente vai criar um pod agora de consumer, tá? Onde a gente vai simular realmente como se fosse alguém aí consumindo esse recurso, tá? Eu vou criar um outro terminal aqui, bom? Ver até onde que vocês veem aqui. Beleza. Beleza. Agora então a gente vai dar um car run, o nome do nosso pod, que vai ser consumer, a imagem do BusyBox, bom? A namespace a gente vai utilizar a mesma, aula-netpool. Label, a gente vai colocar uma label chamada app consumer, tá bom? E a gente vai entrar dentro desse pod. Então a gente vai usar o "-it", tá? A gente vai colocar para start never, né? Ou seja, para ele nunca iniciar. E aí a gente vai colocar para a gente, quando entrar, a gente cair no shell colocando /bin/bash, tá? Beleza, vamos entrar aqui nele. Deixa só o pod subir. Fechou, o pod foi criado. A gente está aqui agora dentro do nosso pod, tá? Vamos fazer o seguinte. Para que a gente possa testar, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um wget menos PO maiúsculo menos o nome do nosso service do backend, tá bom? Backend. Beleza, ele trouxe para a gente o conteúdo do Nginx, certo? Exatamente o que a gente esperava. A gente fez uma requisição no service do backend, na qual ele roda um conteúdo do Nginx. Beleza, a hora que a gente fez a requisição, ele retornou para a gente o conteúdo do Nginx, tá bom? Deixa eu renomear aqui. Esse daqui vai ser o consumer, tá? Para ficar mais fácil de vocês verem. E a gente vai criar outro pod agora, tá? A gente vai criar outro pod. Vai ser o pod do Juninho, tá? Nome que eu gosto de usar bastante em exemplo, então é o pod do Juninho aqui. No pod do Juninho, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai utilizar uma imagem do tipo BusyBox, tá? Na namespace aula-netpool, a gente vai colocar uma label chamada Juninho. Vamos entrar nela também para a gente poder testar. Bom, dar um enter aqui. Enquanto ele cria, vamos beber uma água. Beleza. Então ele criou. A gente vai fazer o mesmo teste, tá? A gente vai dar um wget menos i minúsculo, o maiúsculo, menos backend, que é o nome do service que a gente criou, tá bom? Beleza. Ele trouxe também para a gente o conteúdo do nosso Nginx, tá bom? Tudo isso daqui foi feito sem uma network policy, tá? Ou seja, não tem nada restringindo essa comunicação. E é o default aí do dia a dia que vocês vão encontrar em diversos locais, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos criar um arquivo aqui para a gente poder aplicar essa network policy, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Beleza, vamos lá. Criei aqui então um arquivo. O que esse arquivo tem de diferente? Até aqui, mesma coisa de todos, tá? Um API version, um kind, um metadata, na qual contém o nome, contém também a namespace. E aí aqui que vem as configurações diferentes, que seriam o quê? No spec a gente tem um campo de pod selector, tá? Ou seja, a gente vai selecionar por pod, tá? Utilizando como base match label, ou seja, labels que vão de encontro com o que a gente especificou aqui. Então, todas as pods que possuem a label app backend, tá? Ele vai selecionar. Beleza.
Depois a gente tem uma configuração de ingress, tá? Mas não é aquele ingress de expor, tá? É ingress no caso de entrada de solicitação de rede naquele determinado recurso, tá? Tem o egress, que é de saída, e o ingress, que é de entrada, tá bom? Então, a gente está determinando que nesses pods que tem a label backend, somente vai poder entrar, né? Ingress, somente vai poder entrar quem for, né? Do pod que der match com a seguinte label, app client, tá bom? Somente o pod que der match com essa label que vai conseguir entrar. Deixa eu até ver se a gente colocou a label client, porque eu não lembro. Consumer e Juninho. Vamos deixar só o Juninho entrar então lá. Vamos deixar essa consumer não. Vamos deixar o consumer de fora e somente a do Juninho que vai conseguir entrar. Então a gente está criando uma policy do tipo ingress, tá? Uma policy de entrada. Como eu falei, pode ser do tipo egress e pode ser do tipo ingress, tá bom? Então, entrada e saída, tá? Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos dar um apply, tá? Apply -f, netpool backend. Faltou um L aqui. Beleza. Falou que o recurso foi criado. O que a gente vai fazer agora então? Agora, se a gente for aqui no nosso consumer e rodar o mesmo comando, a gente vai ver que ele vai ficar rodando aí por um tempo até que ele dê um timeout para a gente. Por quê? Porque agora a gente tem uma policy dentro da nossa CNI que bloqueia qualquer requisição que venha desse nosso pod, tá? Para o nosso pod do backend, tá bom? Já se a gente vier aqui no Juninho e fizer a mesma requisição, a gente consegue ter o resultado, tá vendo? A gente fez a requisição, ele traz para a gente o resultado, tá vendo? Por quê? Porque ele está liberado, tá? Ó, a requisição, o resultado, a requisição e o resultado, tá? Porque o pod do Juninho está liberado. Já esse nosso pod do consumer, ele está bloqueado, então não vai funcionar para ele, tá bom? Então, com isso a gente consegue aí entender que você pode, se necessário, trazer um ambiente mais controlado para o seu cluster, onde você tem a restrição de quem pode chegar aonde dentro desse seu cluster. Você não precisa deixar com que todos os pods do seu cluster se comuniquem, tá? Muitas vezes você vai ter uma regra de negócio onde um determinado pod contém ali informações sensíveis e eles não podem chegar naquele determinado pod, né? Porque se alguém chegar naquele determinado pod, ele pode conseguir obter algumas informações que não deveriam ser obtidas. Então, o que você faz? Coloca ali o Network Policy, limita certinho quem pode e quem não pode chegar àquele recurso, e aí você consegue ter um ambiente mais controlado. Bom, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula, que vocês pratiquem bastante esse conteúdo, que vocês leiam bastante sobre a documentação, tá? Porque isso é super importante e vai fazer muita diferença no dia a dia de vocês, tá bom? Bom, é isso por essa aula. Vamos lá e vamos continuar para as próximas aulas.